Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão, onde eu ajudo você a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. Vamos lá! E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um assunto que particularmente eu tenho aprendido muito. E é claro, eu tenho me tornado um pouco melhor a cada dia. Tenho feito muito desse tipo de trabalho nos dias atuais. Já fiz muitos outros e acredito que vou fazer muitos pela frente. O que eu estou falando é da entrevista de emprego. É isso mesmo, cristão e cristã. Nós vamos falar um pouquinho hoje de como nós, como cristãos, devemos nos comportar. E é claro que eu vou passar dicas aqui que vocês vão ficar muito felizes e vão poder colocar em prática na hora, no momento em que vocês estiverem fazendo uma entrevista de emprego, ok? Vamos para o assunto então. Júnior, mas esse não é um podcast cristão? Por que nós vamos falar sobre entrevista de emprego? Aí é que está, meu amigo e minha amiga cristã. Muitos de nós não sabemos como nos comportar em uma entrevista de emprego. Eu vou dizer algumas situações aqui que vão fazer vocês mudarem de ideia e repensarem quando vocês forem fazer uma dessas entrevistas. E como nós sabemos e somos cristãos, devemos ajudar uns aos outros, para que todos nós venhamos a nos dar bem lá fora. Não é mesmo? Vamos lá. Você vai pleitear uma vaga em alguma empresa. Fique atento para algumas dicas importantes que eu vou dizer aqui. Afinal, também contrato muitas pessoas para trabalhar. Mas antes dessas pessoas iniciarem o trabalho, elas passam por um processo chamado de entrevista de emprego. Isso mesmo, cristão. E com você não vai ser diferente. Em primeiro lugar, você é um cristão para você e para sua família. Porém, a empresa que vai entrevistar você, ela não é cristã. E quando eu digo que ela não é cristã, eu estou dizendo do CNPJ, das leis, dos impostos, dos encargos. Então, eu estou dizendo do número da empresa. Eu estou dizendo que a empresa não é uma pessoa. Ela não tem sentimentos, ela não sente a sua falta, ela não sente nada a seu respeito. Então, se você disser algo a respeito de sua espiritualidade, seus líderes, do lugar onde você frequenta, as reuniões, sua saúde ou alguma coisa para que tenham pena de você e te contrate, já vou adiantar para você que não vai dar certo. Porque a pessoa que está te entrevistando, ela também já é treinada para isso. Ela sabe todas as estratégias possíveis da maioria dos candidatos. E ela precisa de uma pessoa que seja de corpo e alma presente para a empresa e não para Cristo. Ué, mas Júnior, o que você está dizendo aqui é que eu não posso ser cristão na hora da entrevista? Não é isso que eu estou dizendo. Na realidade, você tem que entender que você tem que estar preparado para a empresa que você vai fazer a entrevista. Você não vai deixar de ser cristão, assim como Cristo não deixou de ser quem ele era, mas, por outro lado, ele era um excelente carpinteiro. E a madeira não era cristã, mas a madeira se tornava móvel, a madeira se tornava uma cadeira, uma mesa. Assim é você também. Você tem que ser um bom profissional cristão. Jesus, quando era procurado para fazer serviços de carpinteiro, as pessoas não ficavam questionando se ele frequentava sinagogas ou se tinha algum cargo religioso. Enfim, eles não queriam saber do lado sentimental de Jesus. Eles queriam era mesmo uma bela mesa, um belo armário e por aí vai. Mas nesse exato momento você tem que pensar como profissional. Como é que a empresa quer me ver? Eu vou dar algumas dicas aqui. E essas dicas são extraordinárias. Elas vão ajudar vocês a se darem bem nessas entrevistas. Vamos lá?
Eu vou numerando e aí vocês vão seguindo. Primeiro, pesquise sobre a empresa que você está pleiteando a vaga. Entenda o que ela faz, como ela funciona, quem são os clientes dela, onde ela está situada, quantos anos essa empresa tem, quais são os valores dessa empresa. E, em outras palavras, você tem que conhecer o que é a empresa e gravar na sua mente isso. Pegou essa dica? Vamos para a próxima. Segundo, vista-se de acordo com o que a empresa tem como padrão de pessoa. Naquele lugar, não vá de qualquer maneira. Não vá de bermuda e chinelo num lugar onde todo mundo está de terno e gravata. Não vá de social, onde todo mundo está de bermuda e chinelo. Você tem que entender como são as pessoas daquele lugar. E se vista igualmente, para que quando você chegar lá, o entrevistador vai te olhar e vai ver você como parte da empresa, e não como alguém que não é daquele lugar, um estrangeiro, um estranho. Paulo fez exatamente isso quando se fez de tudo um pouco para as pessoas darem ouvidos a ele. E isso não mudou sua essência de cristão. Essa atitude garante uns pontinhos a mais diante do entrevistador. Pega essa dica. Terceiro, tenha em mente os seus 5 pontos fortes. E quando eu digo isso, não estou dizendo sou educado, sou honesto. Isso são personalidades de caráter. Educado todo mundo tem que ser. Honesto todo mundo tem que ser. Isso não são pontos fortes. O que é então um ponto forte? Pontualidade é um ponto forte. Responsabilidade, criatividade, organizado e por aí vai. Cada pessoa tem que saber quais são os seus pontos fortes. E se você tiver pontos fortes que a empresa está procurando, você tem grandes probabilidades de sair na frente para conquistar essa vaga. Quarto, assim como os seus 5 pontos fortes, você também tem que ter os seus 5 pontos fracos. Ah, Júnior, mas eu não tenho. Eu sou perfeito. Raramente eu erro. Você tem sim, senhor. E a senhora cristã também tem. Vocês têm pontos fracos, do contrário, vocês não seriam cristãos. Saiba quais são seus pontos fracos. Ansiedade é um ponto fraco, desorganização é um ponto fraco, falta de responsabilidade é um ponto muito fraco. Você tem que saber quais são eles. E você tem que ser sincero na hora de dizer isso para o entrevistador. Porque se você não disser, ele vai ligar nos seus antigos empregos e vai descobrir que você tem muitos pontos fracos com seus antigos chefes. Ok? Fique atento a isso. Pega essa dica. Quinto, existe uma pergunta ou algo relacionado ao seguinte assunto. O que você espera para o futuro? E é nesse momento que as pessoas são pegas por suas próprias línguas. E elas dizem, quero ser chefe, ter a minha própria empresa, ter o meu próprio negócio, quero ser patrão. Enfim, tudo relacionado a posições altas, o que não é errado. Mas toda empresa, quando vai contratar alguém, que não seja para um cargo de alto valor dentro da organização, ela espera que no mínimo as pessoas tendem a entender que estar dentro da empresa e aprender o que a empresa tem para oferecer é o suficiente. E se houver oportunidade de crescimento dentro da empresa, como um plano de carreira ou subir de cargo, então eu vou buscar merecer estas posições. E aqui abre um parênteses. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Quem quer coisas grandes dentro da empresa, mas ainda não é grande o suficiente para ela, quando dizem isso, na entrevista são descartados. A quem muito é dado, muito é requerido. Saiba escalar os degraus à medida em que eles serão colocados diante de você. Sexto, não responda coisas que não foram perguntadas. Se foi perguntado para você a respeito de determinado assunto, responda somente aquilo. Se o entrevistador pedir para você explicar, então você explica. Do contrário, termina de responder a pergunta e fique calado, esperando a próxima pergunta. Tem pessoas que não param de falar,
Tem pessoas que não conseguem calar a boca na hora da entrevista, porque acha que está abafando, mas na realidade está se prejudicando e muito, deixando o entrevistador cansado de tanta lorota, ao ponto dele se perguntar: será que ele ou ela vai ficar falando assim no trabalho o tempo todo? Então, normalmente, pessoas que falam demais além do que foi perguntado, essas pessoas também são descartadas. Essas pessoas são deixadas de lado, não são contratadas. Toma cuidado com a língua. Sétimo, fale somente a verdade. Não invente nada no seu currículo. Não invente nada para a pessoa que está te entrevistando. Não fale nada do que você não viveu e não fez. Coloque todas as suas habilidades diante do entrevistador e deixe ele decidir se você é ou não é apto para aquela empresa, para aquele cargo. Muitas vezes, para aquela função, você não será chamado, mas para outra sim. E é nesse momento que você tem que ter essa consciência de que se você não for chamado para aquilo que se candidatou e você foi um bom entrevistado, o seu currículo fica guardado e você é chamado para uma outra função. Disso você pode ter certeza. Já aconteceu comigo algumas vezes e funciona. E eu vivo isso até hoje, porque eu também faço entrevistas com algumas pessoas e algumas eu não coloco para aquele determinado cargo, mas eu deixo o currículo guardado para outro que vai surgir futuramente. Então, tome muito cuidado. Não conseguiu de imediato? Não desanime, vai ter outra oportunidade. Oitavo, pessoal, por fim, agradeça. Pergunte muitas coisas a respeito da empresa. Queira saber mais informações. Use palavras como, por exemplo, olha, eu vi lá no site essas informações, porém não vi essa aqui. O senhor poderia me explicar, por gentileza? Porque se esse entrevistador ver que você se interessou e o seu interesse é real, e que ele seja real, você ganha mais alguns pontinhos. Porque você tem que realmente olhar algo e se interessar e dizer a ele: olha, eu não vi isso lá. Você pode me dizer o que é? Se interesse pelo que a empresa faz. Se interesse pela empresa e a empresa vai se interessar por você. Despreze a empresa e a empresa desprezará você. Bom, cristãos, espero ter ajudado vocês todos. E logo logo quero ver vocês me falando como foi a próxima entrevista. E acredito eu que será um sucesso. Até a próxima! Tchau!